aí que adora música? Bom, se você curte de música assim como eu, essa aula de hoje é para você. Mas se você não curte muito, fica aí para você conhecer um pouco mais dos instrumentos musicais. Quem sabe assim, curtir um pouco mais a música. Vamos lá! Oi gente, sou a professora Mônica e na nossa aula de arte de hoje vamos falar sobre música, essa linguagem artística que é tão maravilhosa e tão deliciosa de se ouvir e que acompanha a nossa vida inteira em todos os momentos. Aonde quer que a gente vá, existe uma trilha sonora, existe uma música em algum lugar tocando. Mas você sabia que a música é uma união de sons, de diferentes sons e ruídos e mais o silêncio? Exatamente. Essa união de sons e de silêncios podem virar uma música. Mas as músicas que nós conhecemos, os nossos cantores favoritos, nossas músicas favoritas, elas sempre são uma reunião, né? Uma junção de sons que saem de instrumentos musicais. E vocês saberiam me dizer quais são os instrumentos musicais e classificar eles em grupos? Por exemplo, quais são os instrumentos que são de sopro? E quais são os instrumentos que são de corda, ou de teclado, ou de percussão? Então, é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. A partir desse momento, você vai saber classificar alguns instrumentos e vai dizer qual é o grupo a que ele pertence. Vamos lá prestar atenção. Antes da gente falar e conhecer melhor cada um dos instrumentos musicais, vamos se questionar mais, se perguntar o que é a música definitivamente. Vocês saberiam me responder? Bom, podemos dizer que a música é uma linguagem artística. Assim como existe a linguagem artística das artes visuais, onde vocês desenham e pintam, e a da dança, que vocês vão mexer o corpo e criar movimentos corporais, e a do teatro, que também vai realizar movimentos com o corpo, a música é uma linguagem artística que vai utilizar os sons para expressar sentimentos, ideias, valores, entre muitas outras coisas. Hoje, elas são utilizadas para muitas coisas e não só lazer. E é por isso que é tão importante a gente estudar um pouco sobre ela e conhecer mais. Mas como já comentamos, quando juntamos vários sons, nós podemos aí criar um ritmo, uma música. E essa organização ela pode ser feita por meio de instrumentos musicais. E dependendo dos quais instrumentos nós iremos utilizar, criaremos assim um ritmo específico. Por exemplo, se eu junto a bateria, mais a guitarra, mais um baixo, eu posso ter o ritmo do rock. Mas se eu junto o pandeiro, um cavaquinho, eu já posso ter um samba, um pagode, tá? Então, os instrumentos organizados de uma forma harmoniosa vai dar um ritmo específico. Mas antes da gente estudar isso, que já é um conteúdo para uma aula mais avançada no futuro, vamos conhecer os instrumentos e as suas classificações. Antes, vamos também perguntar o que é um instrumento? Bom, é importante vocês saberem que um instrumento é um objeto construído com o propósito de produzir música. Entre eles, temos instrumentos de sopro, que são os que produzem som por meio da vibração, utilizando o ar, tá? Eu tenho um instrumento e para ele causar um som, eu preciso assoprar ele. Eu preciso que passe ar por ele para ele dar o som dele. E como exemplo aqui, vamos conhecer os instrumentos desse grupo, né, do de sopro. Eu tenho aqui a flauta, que geralmente possui 8 furos, que devem ser tampados com os dedos e assim alcançaremos notas.
Esse instrumento é um dos mais antigos e ainda muito utilizado. Todo mundo já, em algum momento da vida, tocou alguma flauta ou tentou. Tenho certeza que vocês também já brincaram com alguma flauta. Quando a gente vai aprender música, na maioria das vezes a gente começa com uma flauta. É muito divertido. O próximo instrumento do grupo do sopro é o oboé. Esse aí é muito diferentão, né? Até o formato dele, todas essas linhas, esses metais, né? Acho que vocês vão achar ele meio estranho. Mas ele é um instrumento de sopro. E ele é feito normalmente de madeira. E tem um leve formato de cone. Se vocês observarem, aqui na ponta é onde a pessoa sopra para conseguir colocar o ar por dentro e assim manipular as notas que quer alcançar. E ele é um instrumento um pouco difícil de se usar. O próximo é o trombone. Possui um longo tubo dobrado, todo feito de metal. Esse instrumento também é muito legal e ele fica no ombro da pessoa porque vai tocar. O próximo instrumento é o saxofone, ou também conhecido como sax. É um instrumento feito de metal e a forma dele parece de cone. É um instrumento que precisa de muito fôlego para que funcione. E com certeza vocês já viram ele em algum lugar, né? Ele é o instrumento da Lisa Simpson. Ela fica tocando saxofone na escola, na casa dela. É um instrumento muito legal. O próximo instrumento é esse gigante aí, que é a tuba. Ele é o maior instrumento e também o que possui o som mais grave, um som mais forte. E o próximo instrumento é o trompete, que também é um instrumento de metal. E aqui a gente finaliza o nosso grupo do sopro. O instrumento de corda é o próximo grupo que nós vamos estudar. Eles são os que produzem som por meio de vibração de cordas que são estendidas no corpo do instrumento, é esticado, tá? No corpo dos instrumentos. Como exemplo aqui nós vamos conhecer o primeiro, a guitarra, que possui entre 6 a 12 cordas e faz um som lindo e incrível no rock. O próximo instrumento é o belíssimo violino. Ele já possui 4 cordas, bem diferente da guitarra, né? E as cordas do violino são metálicas e o corpo dele já é feito de madeira. O próximo instrumento é o violoncelo. Ele é tocado entre as pernas do instrumentista. Ele já tem um tamanho um pouquinho maior que o do violino, não é? Do violino dá para apoiar no ombro. Já o violoncelo tem que ser entre as pernas. E esse instrumento ele já possui 4 cordas que dão um som grave também, um som forte e muito expressivo. O próximo instrumento, bem maior, é o contrabaixo. É considerado o maior instrumento de corda de uma orquestra e também o que tem o som mais forte de todos eles. Aqui nós temos a harpa, diferente já dos que a gente viu até agora, né? Desse grupo das cordas. Junto com a flauta, a harpa é um dos instrumentos mais antigos que existe. Tem forma triangular e possui entre 47 a 48 cordas. São muitas cordas, gente. Uma do lado da outra e cada uma ela vai causar uma vibração e uma nota diferente. E o último instrumento desse grupo é ele mesmo, o violão, que é um dos instrumentos mais conhecidos e utilizados. O violão já possui entre 6 a 12 cordas. Com certeza vocês já viram um violão de perto, né? Não é difícil de encontrar.
Sempre tem alguém na nossa família que sabe tocar alguma coisa no violão. O próximo grupo é o grupo da percussão, os instrumentos da percussão. Seu som é feito através de um impacto, uma raspagem ou uma agitação. Esse impacto é como se você fosse dar uma batida no instrumento para assim acontecer o som. Então, esse impacto, essa batida, essa raspagem, essa agitação pode ser com ou sem a ajuda de uma baqueta. Vamos conhecer o primeiro aqui. O pandeiro, ele já possui uma forma circular e tem uma pele estendida por cima dele, que é onde você bate para conseguir fazer um som, tá? E quando você bate nessa pele estendida, nessa base, os guizos que tem em volta dele criam um outro tipo de som também. É maravilhoso o pandeiro. O próximo é o bumbo e é um tambor grande com um som grave e seco. O próximo instrumento é o triângulo, que é feito de metal e é muito utilizado em algumas músicas do Nordeste brasileiro e também em Portugal. Acho que vocês já viram o triângulo de perto em alguém na televisão tocando shot, forró e utilizando o triângulo. O próximo grupo que nós vamos conhecer e último é o grupo dos instrumentos de teclado, tá? Que são os instrumentos que para emitir o som precisam ter teclas e eu preciso manipular, mexer nessas teclas para dentro dele fazer um som, dependendo lá de outras coisas que tem dentro desses instrumentos, podem ser cordas ou não, vai causar um som graças ao meu toque no teclado. Então vamos conhecer aqui alguns desses instrumentos. O órgão, vocês já viram falar nele? Ele é grande, é majestoso, é um instrumento muito antigo e ele é muito relacionado à música sacra, ou seja, músicas religiosas de muito tempo atrás. E ele tem um som bem tenebroso, bem intenso, quase a gente não consegue mais ouvir hoje em dia esse tipo de instrumento. Só alguns lugares que ainda tem. E o som dele sempre é muito forte e intenso. O próximo exemplo é o cravo, lindo e fofinho, não é mesmo? E é considerado como se fosse um avô do piano, né? Ele veio antes do piano. E olha só como ele já fazia essa lembrança, né? E o próximo é aí, ó, o nosso piano, que produz som forte e som suave. E ele possui aproximadamente 88 teclas, quando já é um piano mais moderno. E aí, o que vocês acharam? Já sabem classificar um instrumento de acordo com a sua forma de emitir sons, a forma como ele é construído ou como ele se parece? Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito bem isso. Então, eu espero vocês em uma próxima aula. Beijão, tchau!